Ele não é justificativa para que a gente tome decisões erradas, não, né? Daniel, ele vem de um povo, vem trazido ali como um escravo, e eles olham para Daniel e seus 3 amigos e dizem, rapaz, eles têm uma boa aparência, vamos cuidar dele para ficar melhor para servir lá no palácio. Mas a gente sabe que todas as coisas, a Bíblia diz assim, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo o que Deus permite um servo dele passar é com o propósito de alguma coisa maior. Eu tenho vivido os últimos anos que eu tenho vivido experiências com Deus, e eu não tenho dúvida de que tudo que Deus faz é para que a gente amadureça de alguma forma, ou que outra pessoa seja beneficiada. De alguma forma, Deus vai fazer alguma coisa, porque vida cristã é isso aí. O patamar que você vai descobrir que realmente o sentido da vida cristã é a verdadeira, é quando o teu coração está disposto a viver para ajudar o outro, a cuidar do outro, seja a forma que for. Mas quando você entende que você nasceu para cuidar de outros, você vai ver que o sentido é muito mais além, sabe? A sua perspectiva de vida muda, os seus desejos mudam, o seu foco muda. E olha só a impotência dos sábios da Babilônia, porque aqui no versículo 12 diz assim, aliás, no 10 e 11 diz assim, ó, Daniel, para que você entenda melhor, Daniel, ele está no palácio, ali está como escravo ainda, certo? E eles são levados, e Daniel, ele acha graça diante de um dos soldados, né? Porque ele diz, olha, eu não vou comer, ou eu não vou me misturar com essas coisas que não agradam a Deus. Então ele já começa aí, ele fala com o soldado e diz, olha, tem como eu não me alimentar dessa comida que é feita dessa forma, consagrada dessa forma? E o soldado com medo diz, não, mas se o meu rei souber, ele vai cortar minha cabeça. E Daniel, usado por Deus, ele diz, olha, se o Senhor nos permitir, nos dê 10 dias comendo frutas, legumes, e depois de 10 dias ver a nossa aparência. Se vamos ter a aparência de pessoas tristes, de homens sem força. E assim ele faz. E o soldado vê que quando 10 dias se passam depois desse pedido de Daniel, eles são os mais formosos. Eles estão estruturalmente, fisicamente falando, melhor do que os outros. Então, o que é que ele faz? Ele diz, olha, realmente, vocês podem continuar com essa comida porque vocês estão muito bem. Então, eles vão ser levados para servir no palácio. Daniel já começa enfrentando de cara, tendo que tomar decisões, né? Um jovem tomando decisões essas que poderiam lhe tirar até a vida. Porque nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo. Se hoje você acha que as pessoas são intolerantes, imagina esse tempo todo, né? É algo para a gente se pensar. Então, no versículo 10, os caldeus, eles estão na presença do rei, e o rei tem um sonho, e esse sonho está perturbando, está tirando as noites desse rei, e ele quer interpretação. Ele tem os seus sábios, os seus magos, e todas essas pessoas estão reunidas para dar o significado desse sonho para o rei. E eles estão enrolando. Eles estão pedindo, olha, rei, nos conta novamente. O rei conta, nos conta novamente, o rei conta. E a gente vai ver no versículo 5 do capítulo 2 que de tanto eles vão pedindo ao rei para contar novamente. O versículo 8 diz assim, ó. O versículo 5 primeiro. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas de monturo. Olha só, o rei, usando do seu poder, da sua autoridade, né, agindo conforme diz o seu coração, olha, se vocês não falarem o que eu quero ouvir, vocês vão morrer tudinho, a família de vocês. E no versículo 8 ele ainda diz, tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo,
porque vedes que o que eu disse está resolvido. Ou seja, os sábios, os magos, os feiticeiros, todos aqueles que estão reunidos para interpretar o sonho do rei, eles estão tentando ganhar tempo porque eles não sabem o que dizer. Porque a gente está falando de um sonho que uma interpretação só Deus pode dar. E eles não têm essa intimidade com Deus para chegar para eles e dizer, olha Deus, olha rei, o Senhor me revelou assim, o seu sonho é assim. Não tem. Então, há um momento de tensão ali porque eles sabem que vão morrer. Não tem como falar a verdade porque eles não conhecem essa verdade. Eles não sabem interpretar. Então, eles estão num beco sem saída. No versículo 10, os caldeus eles estão na presença do rei e eles dizem assim, ó, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de um mago encantador ou caldeu. Eles estão com medo e estão dizendo, eu vou exaltar o rei. Olha, rei, nunca houve um rei como o Senhor, glorioso, grandioso, poderoso, que tivesse existido. Por isso que um pedido desse para nós, meros mortais, não tem como a gente responder, porque o Senhor é soberano. Eles estão com medo de morrer, entende? E são os magos, os caldeus. E a coisa que o rei exige é difícil. Ele continua dizendo, olha, a coisa que o rei exige é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Bem, e esses não moram com os homens. Ou seja, eles estão dizendo, olha rei, não tem ninguém que consiga interpretar isso. Esse sonho é praticamente impossível. Só os deuses conseguiriam interpretar e os deuses não moram entre nós. Tá vendo a complexidade da história? Como é bom a gente entender. E a gente vai ver que Daniel, ele ora a Deus. Ele vai dizer aqui no versículo... Então Daniel falou, avisa, porque assim, primeiro, o rei, ele tinha declarado que ia matar todos eles.